Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Fala galera, tô aqui Beto Nitrini, hoje mais um episódio do Café Country, onde estou abandonado aqui praticamente. Marisa está aqui para fazer companhia, porque o Vagnão e a Érica estão no fuso horário de Boulder. Serginho teve um compromisso de última hora, teve que sair. Então fiquei só eu. E aí, Mar, tudo bem aí com você? Tudo bem, vai? Oi, Ana Augusta, prazer. Oi, Marisa, prazer também, Nitrito, falar com vocês. Como vocês já viram aí, nossa convidada de hoje é a Ana Augusta, que é nascida em Tacaratu, no Pernambuco, é advogada, casada com o João, mãe da Clara, do Patrick e do João, que encontrou no esporte uma oportunidade para sair do episódio de depressão. Ela começou no triatlo em 2017 e já acumula conquistas como campeã na faixa etária do 70.3 Fortaleza, vice-campeã geral amadora no Ironman Mar del Plata e campeã geral amadora no Ironman Brasil 2022. Então seja muito bem-vinda ao Café Country, Ana Augusta. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Para mim é muito estar aqui. E nada. A gente que agradece. Você vem aqui engrandecer o nosso podcast. Já escutei vários. Gostou ou não? Gostei. Então só que tá aqui sendo entrevistada diferente. É verdade, né? Você sabe que eu já participei de alguns, já participei de alguns como entrevistado. É muito pior. Muito pior. Você precisa fazer um podcast, aí você pode falar, aí você vai ver como é mais fácil perguntar do que responder. Ô, Ana, você tem uma história de vida assim bastante dura, né? Quem tiver interesse de conhecer a história toda, né, que você passou, vale a pena ouvir o episódio com o Michel no Endorfina, que você gravou, o episódio 150 lá com ele, que é um episódio muito legal, que conta toda a sua trajetória aí, né, que você passou. E o esporte acabou sendo uma importante válvula de escape para você no momento que você passava por um episódio de depressão, né? Como foi que o esporte entrou na sua vida, né? E como ele chegou até você? E qual foi o esporte que chegou até você primeiro? Não, na verdade, quando eu cheguei aqui em Juazeiro, né, Petrolina, que eu considero uma região só, para conseguir vagas em escolas particulares, eu me utilizei do esporte. Então, eu nadava, atravessava o Rio São Francisco aqui e jogava nos jogos escolares, e aí era uma forma de eu conseguir vaga em algumas escolas particulares, né? Então, o primeiro esporte foi a natação e... Isso com quantos anos, Ana? Desculpa. Eu ia fazer 12 anos de idade. 12 anos de idade. E pronto, e aí foi assim que eu consegui estudar em escolas particulares. Meu objetivo era me formar em advocacia. Consegui. E depois que eu me formei, eu tinha um objetivo que era resolver, né, um processo da minha família, que foi o motivo que nós viemos embora para cá, para sairmos de Itacaratu. E quando chegou aqui, eu resolvi que tinha que resolver do processo, e aí eu segui minha vida com meu esposo aqui em Petrolina e Juazeiro. E meio que eu digo que foi uma parte um pouco da vida que eu abandonei totalmente, né? Eu parei de fazer atividade física, foi o período da faculdade, eu tinha que na faculdade também, para me manter na faculdade, eu tinha que vender bolsa, eu ia comprar bolsas em São Paulo, 25 de março, vender na faculdade. Eu tinha que fazer doces, trufas para vender na faculdade e me manter também. Minha mãe até então era caminhoneira e ela era a única provedora, né? Eu e mais 2 irmãs. Uhum. Então, um pouco difícil. E aí eu voltei no esporte depois que eu tive minha segunda filha. Eu tive um momento muito difícil na vida, né? Que a gente acha que, às vezes, por a gente reconstruir a vida, né? Eu me formei, meu esposo se formou, nós conhecemos na época de colégio ainda e fizemos faculdades, passamos por todos aqueles processos de conquista juntos. Meio que eu digo que eu me perdi um pouco, porque às vezes a gente acha que ter uma condição financeira, né? Conseguiu prosperar na vida. Eu sou uma pessoa que eu já tenho por genética, assim, eu sou muito alegre, sorridente, e às vezes a gente acha que a gente não vai passar por isso. E as pessoas também que estão ao seu lado também não acreditam. Então, depois que eu tive essa depressão pós-parto, depois de Clarinha, eu lembro que eu saí da consulta e a médica perguntou, né, o que é que eu gostava de fazer. Ela analisa um pouco sua vida. Falei que era nadar. Aí eu saí de lá e fui direto para o rio, para debaixo da ponte aqui, que era onde eu nadava. E eu fiquei olhando um pouco para o rio para tentar me reconectar. E lá eu conheci uns meninos que eles estavam nadando embaixo da ponte, que um deles é o Patrick, que é o que você falou, meu filho, que mora comigo desde 2017, desde quando eu conheci. Eu adotei Patrick. E aí ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vocês nadam aqui e tal. E foi ele que me chamou
para nadar, para voltar a nadar. Ficava no meu pé. E foi ele que me apresentou o triatlo. Tinha um cara chamado João Carlini, que era o único aqui na região assim, que fazia todo ano o Ironman. Eu achei o nome bonito, achei o nome Ironman bonito. Chegou em casa, fui pesquisar o que era. Falei, eu sou aquela pessoa que eu preciso ter foco. Se eu tiver um foco, eu vou atrás. Então, achei o nome bonito. Como é que se escreve nisso, Patrick? Como é que se escreve? Vamos procurar aqui na internet. Eu sei que eu não tinha nada. Aí eu estava tão desesperada para encontrar um caminho de sair daquele lugar tão ruim que eu estava, que eu lembro, foi muito engraçado. Eu estava com apenas menos de 2 meses de pós-parto da minha filha. Só que antes disso eu já fazia umas corridas de aventura, sabe? Corridinha assim. Eu entrei em 2014, 2015, corrida de aventura. Então, eu me inscrevi no Ironman e eu tinha uma bicicleta de mountain bike. E eu me inscrevi também na Maratona de São Paulo. E aí eu falei, Patrick, você vai me ajudar a treinar? Ele falou, eu sei te treinar. Eu, Patrick, ele não sabe nem ler e escrever, era meu técnico de triatlo. E aí a gente começou a treinar. Eu sei que quando chegou, fevereiro para março, falaram para mim que eu não podia fazer o Ironman de mountain bike, né? Falei, como assim? Eu não vou poder usar minha bicicleta em agosto? E Clarinha não ia estar nem com aninho ainda de vida. E eu precisava, eu coloquei na minha cabeça que eu ia treinar. E eu estava muito envolvida com esses meninos que passaram a cuidar de mim e me ajudar. E eu passei também a cuidar muito deles. Foi onde surgiu Mãe. E eles eram uns 9. E eles brigavam muito entre si, competiam muito entre si. E eu falava que não, que a gente precisava era um estar ajudando o outro para que todos crescessem. E aí, como eu apaziguei meio que essa situação, começaram todos ela é uma mãezona. Também depois dos treinos, tinha uns que também, às vezes, não se alimentava bem, suplementava, ajudava todo mundo, levava comidinha. Passei a ter aquele cuidado materno mesmo. E treinando com eles. Acabou que quando chegou em abril para maio, foi que eu consegui providenciar. Treinei o tempo todo de mountain bike, uma bicicleta, que eu falava que TT era bicicleta de pneu fino, não sabia falar contra-relógio, não sabia o que era. Aquela bicicleta pneu fino, aí eu consegui comprar uma, e aí só treinei julho com ela, e aí eu fiz o Ironman em 2017, o 70.3 de Maceió, e não tinha feito nada antes, nem sprint, nem nada, não tinha feito nada de triatlo antes, só treinar com os meninos. Mas eu treinava todos os dias, não tinha planilha, não tinha nada. E eu ainda fui super bem lá, deu certo, eu fui super bem lá. E depois eu peguei a minha filha lá, tem uma foto que eu levanto assim, eu falei que depois daquele dia eu nunca mais seria a mesma pessoa. De fato, nunca mais foi. E é uma coisa comum, né? A depressão pós-parto é uma coisa comum, né? Que pouca gente fala, né? Que afeta muitas mulheres, né? Assim, a gente teve... Eu tenho 2 filhos, né? Minha esposa teve leve, assim, nada muito... Mas teve um pouquinho também, mas conseguiu superar. Mas tem casos bem, bem graves, assim, né? Que a gente vê, é uma coisa que a gente... Que poucos... Não sei se pouco se discute, né? Mas acaba, às vezes, sendo diminuída a importância, né? Que também tem que ser uma coisa... Eu acho que aqui tem um agravante muito maior, sabe? Na nossa região. Porque enquanto eu me redescobria com aqueles meninos, treinando ali para o esporte, né? Com o esporte. E antes, ali embaixo da ponte aqui, Petrolina e Juazeiro, era considerado... Quem frequentasse aquele lugar ali era tipo, trombadinha, sabe? Maconheiro. E eles treinavam. E aqui em Rio, a gente treina pegando pilastra embaixo da ponte. É nosso treino de velocidade. É como se fosse dar tiro de 100 na piscina. Sim. Entende? E a gente treina muito aqui assim, no Rio. Enquanto eu estava me redescobrindo, saindo daquela situação ruim, vinha uma outra coisa muito pior, que aqui a gente tem muito no interior do sertão, que é o machismo, sabe? O machismo de homens. Eu ia te perguntar até sobre isso, assim, até uma pergunta que eu ia te fazer, até ia falar se não era uma impressão minha, né? Porque eu, às vezes, vou para o Nordeste Trabalho, tudo, né? E a gente vê que a participação feminina, não só no esporte, mas como na sociedade, tem aumentado, né? Ainda bem. Mas a gente tem a impressão que em algumas regiões, até no interior de São Paulo, mesmo em São Paulo, né? Que a gente tem, o Brasil ainda é um país muito, muito preconceituoso, né? E bastante machista, né? Você sofreu muito preconceito por, às vezes, estar... Porque, sei lá, você vai treinar uma única mulher, ou sempre tem menos mulher do que homem, né? E aí, no meio de tanto homem, sempre fica aquela coisa, né? Como que você lidou com isso e se você passou por muitas situações de machismo aí quando você começou no esporte? Então, meio que eu estava resolvendo um problema e adquiri um outro também que doía a alma, tudo. Porque eu era uma mulher no meio de muitos homens, né? Sozinha.
que até então eu era a única que fazia triatlo aqui com eles. E sofri, vou te explicar, desde a minha família, que dizia que eu estava sujando o nome da família por estar com um monte de homens, desde o machismo velado, que eu falo, que são de outras mulheres que são casadas e me apontavam o dedo, desde na minha profissão, porque diziam como que eu era uma advogada bem-sucedida, que eu sou especialista em direito médico da saúde, então a maioria dos meus clientes eram médicos, e como que eu estava ali postando no Instagram foto com um monte de homem de maiô ali embaixo da ponte. Então, isso reverberou no meu casamento, nos meus clientes. Eu fui muito pressionada, sabe? Até o ponto de, às vezes, chegar aqui em casa e dizer o triatlo. Clientes meus falar, né, que não estava pegando bem, que até esposas achavam ruim, porque eu era uma pessoa que estava tirando foto ali de maiô, embaixo da ponte, com muito homem, enfim. E eu falava que, sempre quando eu chegava aqui em casa, eu dizia, olha, se o que eu estou fazendo não está prejudicando ninguém, está me fazendo bem, eu não vou desistir, sabe? Nem que eu perca dinheiro, mas eu não vou abrir mão da minha alegria e da minha felicidade. E eu paguei um preço muito alto, sabe? Eu realmente, assim, eu digo aqui que hoje, agora domingo, já fazendo uma ponte com domingo, é muito forte para mim hoje no triatlo, saber que tiveram 500 inscritos domingo passado. E quando eu olho assim, sabe, que no sprint teve mais mulheres do que homem, eu fico assim muito feliz e muito emocionada, porque meio que, tipo assim, eu me cortei muito, sabe, para abrir esse caminho. Então, eu digo que cada mulher que tá ali, ela me honra muito, porque minhas amigas que até falam aqui que o quanto foi muito forte, sabe, foi muito pesado. E eu acho que preconceito, machismo, isso pode acabar com a vida de uma pessoa, você acaba com o psicológico de uma pessoa. De que palavras eles podem construir ou desconstruir pessoas. Então, eu acho que a gente, na vida, muita gente pensa assim, não adianta, você não vai mudar o mundo, não sei o quê. Mas eu acredito assim que eu não posso não mudar, mas eu posso fazer a diferença. Claro. Então, se você não pode mudar, seja você o primeiro a fazer a diferença. E eu acredito muito nesse poder, sabe? E você deve estar abrindo várias portas para poder fazer esse tipo de treinamento, fazer outros esportes, enfim. Exato. Hoje aqui, a cidade respira triatlo, sabe? São muitas mulheres, muitos homens. É claro que hoje, graças a Deus, já a minha família toda já apoia. A minha irmã participou pela primeira vez de um triatlo. Os médicos que riam, né? Hoje estão fazendo triatlo. As esposas estão fazendo triatlo. Se não estiver fazendo os 3, faz um. E eu dou perdão, sabe? Que eu acho que quando a gente perdoa, a gente segue livre e segue leve. Então, eu acho que a gente, assim, uma coisa muito legal de se falar, assim, sabe, Ana, da gente discutir. Eu sempre falei bastante aqui do esporte feminino, da participação feminina no esporte, que eu acho muito legal, porque quando eu comecei a fazer triatlon, faz bastante tempo, né? Toda vez eu falo isso aqui, o pessoal já deve estar de saco cheio, mas eu comecei em 97. E quando eu comecei, não tinha nenhuma mulher, tinha pouquíssimas. A gente conhecia as 3 ou 4 que faziam, eram aquelas que tinham sempre. E vem aumentando muito, né? E eu vejo que a gente tem não só o número, como também o nível das atletas femininas tem aumentado bastante, né? E eu acho que essa coisa da gente de ter cada vez mais mulheres e mulheres performando e trazendo novas mulheres também, acaba também trazendo, fomentando isso, diminuindo um pouco esse preconceito também, tanto dos homens quanto das mulheres, porque como você falou, né, tem um preconceito velado feminino também, né? Então acho que é importante a gente sempre estar falando isso aqui, porque são coisas que a gente que ajudam o esporte, ajudam a sociedade como um todo, né? Acho que tem as mulheres podendo fazer o que elas quiserem, onde elas quiserem, como elas quiserem, de maiô, aí, vai nadar como, né? E a gente também, assim... Então, acho que tem uma coisa que é interessante da gente poder tocar isso aqui, que eu acho que até o momento é propício, né? Depois de tantas agressões à mulher que a gente viu nos últimos tempos aí, né? Acho que é até legal a gente falar um pouco disso. Eu acho uma coisa até ponderar também, que eu acho que
bonito é a gente ser do nosso jeito, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, às vezes, quem não me conhece, eu tenho um pouquinho a panturrilha assim meio encurtada e eu me sinto confortável de uma sandália havaiana com saltinho ou um tamanco. Então, na véspera de prova, como, por exemplo, de todas as minhas provas, quando eu vou entregar a bicicleta, eu vou sempre com o meu tamanco, que eu sempre fui assim, né? Onde eu ando aqui em casa também, eu tô aqui em casa, eu tô com a sandalinha de saltinho. E eu fui nesse Ironman agora entregar a bicicleta e eu tava com o meu tamanco, meu saltinho alto. Mas tinha uns 3 homens que me viram e falam, essa mulher vai fazer Ironman mesmo? Vai fazer a prova mesmo? Quer dizer, até a gente, por ser mulher, a gente tem que meio que ter que ir como acham que a gente tem que ir, né? Tipo, tem que ir mais esportista. Não, eu posso ir com o meu vestido, eu posso ir com minha calça, eu posso ir com o jeito que eu sou e não vai mudar, sabe? E aí, eu falei assim, no outro dia, né, quando teve a prova, eu falei, eu queria encontrar com eles para dar um abraço neles e dizer, eu terminei a prova. Terminou bem, né? Eu não encontrei, não. Aliás, falando do Ironman Brasil, né, a gente até conversou aqui também já conversamos com o Reinaldo Colucci, né, com a Pamela, com o Bruno Manzoni, né, que foi o campeão amador masculino, e aí a gente falou, bom, falta a Ana, né, temos que conversar com a Ana também, porque conversamos com o amador masculino, temos que conversar com a amadora feminina, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da prova, a gente já passou um tempo da prova, né, mas como que você achou? Como que você achou que a prova foi o que você esperava? Você se surpreendeu? E da onde veio esse talento todo, né? Da sua infância de Itacaratu, como que era? Como que, assim, a gente falou que você começou no teatro em 2017, mas você falou, né, que você já começou lá quando você tinha 12 anos a nadar, né? Então não é uma coisa que vem da noite pro dia, né? Não. Então, como que foi? Conta um pouco pra gente aí da sua performance na prova, se foi o que você esperava mesmo e da onde veio esse talento? Eu acho assim, sabe, que o meu dia a dia, os meus treinos e estar ali com aqueles meninos, eu me sinto, sabe, no recreio de escola, quando a gente tá na escola, assistindo aula doida para ter o recreio para poder ir brincar ali e tal. Então, é o meu recurso terapêutico, sabe? Eu digo que é o momento do dia que você nem lembra que tem problemas. Você tá ali vivendo, sabe, começando o dia assim de uma forma tão legal, positiva. E eu me dedico muito a esses treinos. Eu digo que eu não gosto de prova, eu gosto de treinar, sabe? Eu gosto de estar ali com eles. Eu confesso para você que eu não... Talvez quem não viva, né, o processo que eu vivo, é até difícil a linguagem não é a mesma. Veja só, quando eu fui fazer Mar del Plata, faltava 2 meses para Mar del Plata. Eu não fui pensando na vaga, e sim, sem falsa modéstia, na vaga de Kona, porque Kona sempre foi uma realidade muito distante para a gente daqui. Então, a gente é do interior, a gente é do sertão, a gente não tem nenhuma referência de ninguém que tinha ido para Kona. Eu nem sabia o que era Kona, nem sei direito, assim, muito, para ser sincera, a história de Kona, preciso até ler, ver um pouquinho mais. E eu fui simplesmente porque eu ia com Luciana Haddad, que era aquela mulher que eu seguia, que me inspirava, que me ajudava a levantar de manhã e treinar, e eu sabia que aquela mãe trabalhava, e era uma referência para mim. Então, estar ali com ela e viajar ali com ela era muito maior, mais significativo, me deixava muito mais feliz do que você ir buscar, tentar lutar por uma vaga em si. O que viesse era consequência. Eu sempre penso assim, pois bem, lá, por destino de Deus, eu consegui pegar a vaga. Pronto, tudo bem. Quando foi nesse Ironman Brasil, eu não ia fazer essa prova, mas o meu esposo se inscreveu e ele entrou no triatlo por influência minha, e era o primeiro dele. Eu falei, eu vou treinar, então, para poder acompanhar ele nos treinos, acompanhar a turma daqui também dos meus filhos e amigos que iam pela primeira vez. E aí eu comecei a treinar, mas em nenhum momento porque não passa essas coisas na minha cabeça, tipo assim, em nenhum momento eu acreditei de ser campeã da Ironman Brasil. Eu vou ter que fazer isso e isso para eu ser campeã. A única coisa que eu pedi foi, eu preciso fazer o que eu treinei. Se der certo, ter problema na bike e tal, seja o que Deus quiser. É claro que aqui, as condições que eu treino faz realmente a gente desenvolver uma força, eu digo mais, porque aqui nós temos muito vento, aqui nós temos o sol que castiga. Eu sou aquela pessoa que eu não tenho horário para treinar, então eu tenho um filho para cuidar, para a escola, eu tenho um escritório para gerir, então
Às vezes eu treino 11 horas da noite, às vezes eu treino meio-dia, às vezes eu treino 7 horas. Eu vou na hora que dá, mas assim, eu sou aquela pessoa que eu faço todos os dias. Não importa a hora, sabe? E os meninos aqui, eles se doam muito para mim puxar. Eu tento acompanhar eles e eu vou no ritmo, assim, sabe, deles. O pedal aqui também, tem um grupo aqui chamado Ranca Pulmão, que foi onde eu aprendi ciclista, ou você morre ou você sobrevive duas. Então, você vai, isso ali vai te fortalecendo. E Ana, enfim, oi. No Ironman Brasil, né? Após a prova, ficou um murmurinho de que as profissionais brasileiras estão abaixo das amadoras, pela proximidade dos tempos entre elas, né? A gente até conversou, o Beto até conversou com o Reinaldo Colucci sobre isso. Você acha justa essa comparação? Eu acho um absurdo, sabe por quê? Primeiro que elas largam sozinhas, solitárias, né? A prova delas é muito solitária. Eu tiro por mim, por exemplo. Eu tenho motivação na bike. Eu vim ali na bike, primeiro que a gente nada pegando um monte de esteira. Então, isso já lhe favorece, né? Segundo que na bike, eu percebi, assim, que eu ficava vendo uma pessoa ali, eu falei, eu quero passar. Então, assim, na prova, meio que, assim, eu realmente me transformo. Eu vou muito, assim, concentrada e eu pedalo muito, assim, muito concentrada. E você tá passando ali pessoas, isso te instiga, você, sabe, dá um pouco mais. Às vezes, eu lembro que quando a Ana Lídia veio, que ela tava na moto filmando o pessoal, aquilo ali te motiva também a pedalar mais rápido. Enfim, eu percebo que nós somos beneficiados, sabe? Então, para mim, são provas diferentes mesmo, concordo. Eu quero até pedir um pouco de desculpa, porque no calor do momento, na hora que eu cheguei ali, todo mundo falou... você foi a primeira amadora. Eu não estava olhando para o relógio, então não tinha noção se eu estava fazendo 9 horas e 10. Será que eu consigo ser sub 10 nessa prova? E aí eu falava, se eu fizer ali tipo um 9,50, eu vou estar feliz, não sei o quê. E assim, no calor da emoção, todo mundo falou, você foi em tal colocação da elite, não sei o quê. E na hora, isso até sabe, vai e desce um pouco a gente não pode entrar nessa vaidade. Nada mais justo, né? Eu acho que é um... Mas, assim, na hora que te compara, isso te envaidece. E a gente não pode se comparar com elas e nem pode se envaidecer com isso, porque não muda a minha vida, sabe? Ser campeã do Brasil Ironman não mudou em nada, de verdade. Agora eu vou te dizer... Não, mas eu acho que o que você falou foi muito parecido com o que o Reinaldo falou também. E eu acho que é o que faz total sentido. Eu acho que não é questão de... É claro que quando você termina, você se compara, você fala, puxa vida, olha só... E até por uma motivação pessoal, né? Mas realmente, como você falou, acabam sendo provas totalmente diferentes. E eu acho que a gente, como... Eu só acho um adendo. Eu só acho injusto pessoas querer desmerecer as conquistas alheias. É isso que eu ia falar. Como, por exemplo... Eu acho que a gente, como atleta amador, não pode, em momento nenhum, desmerecer os profissionais que estão lá. Né? Porque é uma situação totalmente diferente do que para nós. Eu mesmo estava lá e para mim, quando eu vi que meu pé estava ruim, eu comecei a fazer bolha por causa da chuva, eu falei, não vou parei, não vou até o final. O profissional, muitas vezes, às vezes ele até opta por parar, porque ele tem uma outra prova semana que vem que vale a pena, ele fala, já que não vai dar para hoje mesmo, eu seguro aqui e faço semana que vem. Ou ele tem um compromisso que ele precisa terminar aquela prova. Então, são situações totalmente diferentes, né? Entre um amador e um profissional, né? Eu prometi que eu ia falar isso no meu Instagram, ainda queria até escrever um texto, mas eu vou te dizer uma coisa que aconteceu comigo pós-Ironman, em primeira mão, que isso me machucou. Foi um cara que ele veio no meu Instagram, sabe? E todos esses anos que eu tenho Instagram ali, eu gosto de compartilhar coisas boas e tal, e eu nunca tinha recebido nenhuma mensagem ofensiva. E ele veio dizer assim, sabe, pra mim, dizer que, fala a verdade, diga que para você ter feito esse tempo mais do que o da Pamela, você com certeza pegou vácuo. Aí eu falei, você tem coragem de falar isso para um homem? Você está falando isso para uma mulher. Você veio aqui me ofender. E é uma pessoa até que... Aí eu falei, eu estava com você em alguns momentos da prova. Aí eu falei, qual que é seu nome? Ele me deu o nome dele. Eu falei, qual que é seu número? Aí eu achei o número dele. Aí eu printei. Aí eu falei, assim, você não tem vergonha de falar um negócio desse pra mim? Olha aqui as fotos. Eu entrei em todos os sites de fotografias, sabe? E mandei pra ele. Eu falei, olha o tanto de lugar que você tá, procure o meu, me respeite. Eu falei assim, olha, me respeite. Não desconstrua, conquistas alheias, não vale a pena. Você não vai ganhar nada com isso, você tá ofendendo ninguém. E aí, ele tava falando isso porque ele disse que não
acreditava como que o meu pedal tinha sido, e eu falei, não estou me comparando com o pedal de A, de B, nem de C, não me comparei em absolutamente lugar nenhum. Eu fiz o que eu treino, eu falei, olha, eu fiz uma prova aqui, mas eu sei que você não me conhece, então para você é muito fácil julgar. Eu me senti muito segura no pedal que eu fiz antes do Ironman Brasil aqui, e foi um dia que eu estava muito assim, eu tive um problema pessoal muito grande, e eu fiz esse pedal de 180 quilômetros sozinha, num percurso aqui que tem até assim, sabe, os meninos que vêm de fora pedalam aqui sabem que tem muito vento. E eu fiz no NP, que muito boa, acima do que eu planejei, e fiz tipo 4 horas e 40 e pouco, 180. Depois que eu terminei esse pedal, eu falei, olha, se não acontecer nada, eu tenho certeza que eu vou fazer um pedal muito bom nessa prova. Eu falei pra mim mesma, não falei pra ninguém, eu guardo as coisas assim pra mim. E assim, e quando chegou na prova, eu me senti assim muito confortável, sabe? Porque não tem muito vento, o vento que tem aqui. Então isso ali, querendo ou não, me favorece um pouco. Porque é mais fácil pedalar lá do que pedalar aqui. Então, eu ainda me segurei um pouquinho porque eu tinha muita dúvida da corrida e eu tinha muito medo de forçar na bike e quebrar na corrida. Mas eu consegui fazer um pedal consistente. Se você observar, a minha segunda volta, e eu treino sempre desse jeito, você pode verificar em todos os números, até no Ironman, do Ironman Trek, a minha segunda volta ela é mais forte do que a primeira. E mesmo tendo entrado mais vento na segunda volta. Mas é porque eu treino assim. Aqui, como a volta é contra o vento, eu faço mais força. Então, isso para mim já é normal, que é na segunda parte dos 180. Pelas condições também da prova, também teve chuva, né? Muita chuva. Eu acho que volta até um pouco no que você falou, né? De você receber mensagens, assim, acho que também não dá para se importar muito com isso, né? As pessoas querem comparar com o profissional. Eu acho que volta muito até o que você falou, um pouco de machismo, né? A gente ter essa... Eu já falei aqui, né? Eu já perdi essa... Como fala? Não sei, não vou encontrar a palavra, mas teve um tempo que a gente falava, nossa, eu não posso perder, não vou ganhar da primeira mulher, né? Não posso perder nenhuma mulher amadora. Eu já perdi isso faz uns 15 anos que eu já perdi isso, que eu já Mas tem muito isso, sabe? Mas tem muito isso. Eu acho que você não tem... Até teve uma vez que eu contei aqui que tinha umas meninas que corriam aqui, a própria Marina, a Mireia, a Carol, quando treinava aqui em São Paulo, na TT, eu corria com elas no parque, às vezes. Pô, mas você tá tomando pau das meninas? Eu falei, vem correr um dia com elas aqui pra você ver. Você vai ver o pau que você vai tomar. E, não é fácil, não. Mulherada não é de brincadeira, não. Mulherada corre pra caramba. E acho que tem muito isso, né? De, não, a mulher me passou, eu tenho que passar de volta. Então, também acho que a gente tem que dar uma relevada. Aí, sabe o que eu ia te falar aqui? Ela me contou que ela te ajudou com a roupa de borracha lá em Floripa. Te contou uns truques pra arrumar a sua roupa de borracha na noite. E ela me falou, quando você fala com ela, pergunta para ela em que momento que você teve certeza que você ia ganhar o Ironman Brasil. Se você sabia que você estava em primeiro, nenhum momento. Faltando 2 quilômetros. Faltando 2 quilômetros, o Marcelo Abdo, encontrei com ele antes de entrar como que é o nome da avenida principal de lá? Búzios. Da Búzios. E aí eu falava, eu tô em primeiro mesmo? Eu falava para ele assim, eu perguntei, eu tô em primeiro mesmo? Falou, tá, menina, você tá em primeiro. Eu falei, aí eu comecei a chorar. Eu fui os 2 últimos quilômetros só chorando. E eu não acreditava. E eu, meu Deus do céu. E a minha corrida foi a pior corrida da minha vida, porque eu senti muita dor até o quilômetro 28. Sabe aquela dor assim no quadril, irradiando para as pernas? Era dor muito parecida com a dor dos meus partos, né? E eu tive os meus 2 filhos em casa. Eu parei os meus filhos normais. Então, isso me ajudou muito, porque eu ficava assim... Se eu aguentei aquela dor lá, eu vou aguentar essa dor aqui. E essa dor tem prazo para terminar. Ela vai terminar no quilômetro 42. Só mais 1 quilômetro eu vou aguentar. E eu via isso, sabe? Brigando muito com a dor. E tentando me convencer. E daqui a pouco eu colocava, não tá doendo a lombar coisa nenhuma. Tá doendo é o pé. Deixa o pé doer. E ficava tentando tirar o foco da dor, meio com uma coisa meio doida. Chegou um momento que eu corri também com Nossa Senhora Aparecida na mão. E aí eu ficava o tempo todo, minha Nossa Senhora, me dá força para eu chegar. Então, assim, eu não tinha noção do tempo que eu estava fazendo de prova. Eu evitava olhar o relógio, mas eu sentia o ritmo que eu estava e eu não queria diminuir o ritmo. Eu consegui fazer exatamente o pace que, digamos assim, que eu estava fazendo nos treinos. E o meu técnico, até ele mesmo dizia, você está fazendo os longos aí de 30, de 25 quilômetros, digamos, para 4h30, mas não é a sua zona. Você sabe que na prova é diferente. Aí eu falava,
Mas, eu vou sentir meu coração. Eu prefiro escutar meu coração. Eu falava assim direto, né? Ele, rapaz, Ana, se tu fizer esse tempo aí na prova, nem não sei quem daqui de Maceió, não sei o que, Lira, nunca fez isso no Ironman. Aí eu ficava guardando aquilo. Eu falei, não, preciso treinar mais forte, porque se na prova eu correr acima, eu vou correr um pouco mais confortável, vou sofrer menos. Uhum. Mas eu consegui correr. Eu acho que eu não faço mais nunca isso na vida, sei lá, ainda hoje ainda nem a ficha não cai. E você conta até com emoção, né? Parece que você está vivendo de novo todo aquele momento, né, Ana? E Ana, conta pra gente, como que é a sua rotina de treinos? Qual o seu treino preferido? Então, meu treino preferido, que não é a minha modalidade que eu me destaco mais, mas é a natação. Eu gosto de estar no rio, eu gosto de estar embaixo da ponte, pegando pilastra, eu gosto de estar... Eu tenho um barquinho aqui, sabe, que eu falo assim, o meu barquinho, às vezes passam os barcos com motores maior, mas era o barquinho que eu nadava quando eu tinha 12 anos de idade, sabe? Uhum. Que é um motorzinho, a direção é uma direção mesmo, assim, sabe? De carro que a gente coloca, e o nome dele é Coração de Mãe. Eu adoro subir o rio nele, com os meninos, e descer. Eu tenho uma rotina muito privilegiada, eu confesso, porque a gente tem muita qualidade de vida aqui, sabe? É tudo muito simples, é a simplicidade, né? Não tem... você subir num barquinho desse, não é uma lancha, não tem muito luxo, mas, sabe, eu tenho muito amor desses meninos, eu tenho muita alegria, sabe, de cada treino. É tudo tão genuíno, tão verdadeiro, sabe? Que eu não troco por nada. Eu não faço questão de ser campeã de nada, eu não faço questão de... Eu faço questão... A única coisa que eu tenho medo na vida é de perder isso, sabe? Essa minha rotina que é tão boa. Legal. E, Ana, como é que tá agora a preparação para a Kona? Como é que você tá aí de expectativa para a prova? Que o calor e o vento não são problema para você, né? Pois é, eu não sei se vocês souberam. Vai tirar de letra. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas quando eu comecei lá em 2018, eu não queria mais comemorar, tipo... Só para você entender uma coisa, meu aniversário, não sei se vocês já ouviram falar no triatlo Mãe Malvada. Já, claro. Mas, ouvi agora do Matheus estava aí, a Marina. Exato. Né? Eu não queria mais comemorar o aniversário daquele jeito, assim, né? Gastando dinheiro, com festa e tal. E eu comecei querendo... Eu digo assim, que quem tem que beber do meu champanhe é quem bebe da minha cidra. Então, quem tá ali nos aperreios da vida é esse que merece o meu champanhe. Então, eu quis comemorar meu aniversário com triatlo e o negócio pegou, cresceu. E aí, esse final de semana foi. Então, eu terminei o Ironman Brasil, eu falei que eu não tive nenhum direito de comemorar a minha prova, porque o meu pensamento era só no triatlo Mãe Malvada, receber bem essas 500 pessoas, fazer com que elas sintam o que eu sinto de bom. O triatlo Mãe Malvada é algo muito assim de inclusão social e também de ressignificar a vida das pessoas. E eu acredito muito, né, que o esporte faz isso. Então, terminei agora, deu tudo em paz, graças a Deus, foi uma tranquilidade. E aí eu digo que eu comecei essa semana para a Kona, eu ia fazer até o Ironman de Maceió, mas estou um pouquinho cansada assim de prova, eu prefiro estar um pouco mais em casa com meus filhos, eu já me sinto às vezes um pouco culpada pela minha ausência, minha rotina, então eu quero aproveitar com eles o máximo, treinar o maior tempo que eu tiver com as minhas 2 crianças aqui. E aí comecei Kona, até fiz o convite para os meninos, agora em agosto acho que eles vão vir para cá treinar comigo, também fazer uns longos, o Marcelinho, o Fenerique, o Vidigal, Marina, e eu começo agora, estou motivada. Confesso para você que minha única pretensão é realmente, falei para os meninos, bora ver se a gente caminha o menos possível na corrida, mas se caminhar a gente se abraça e chega feliz. Mas eu não tenho expectativa, nem quero criar expectativa, nem acho que ninguém tem que criar expectativa, porque a gente precisa respeitar muito a prova, respeitar nossos adversários e saber que prova só termina quando a gente cruza a linha de chegada, né? Ana, eu queria, antes da gente passar para os nossos momentos finais aqui, eu queria que você desse uma dica ou um incentivo para as mulheres, né, que fazem esportes, que às vezes se sentem julgadas, né, ou culpadas, né, como você mesmo acabou de falar, né, às vezes fica culpada por não estar tanto em casa, né, e por estarem praticando esporte, que a gente ainda tem, a sociedade ainda espera que a mulher seja a única responsável por cuidar da família, cuidar da casa, né, e que isso não é
que a gente fala, né, de divisão, que é a divisão das tarefas, né, do lar e tal, porque a gente ainda tem muito isso, né, de que a mulher tem que ser a responsável por isso. Então, o que você falaria para as mulheres que estão aí, que às vezes não fazem o esporte por ter esse medo de ser julgada, né? Eu aprendi mesmo com a dor. Eu chego em casa, assim, depois do treino, né? E às vezes quando eu tenho, por exemplo, que sair para um treino de natação, aí Clarinha e Joãozinho, elas falam assim, quando eu não vou, falta algum treino. Aí eu chego assim, tô assim, ele, vixe, ela nem treinou hoje, ela não tá com a mesma alegria, sabe? Eles percebem. Então, eu acho que a gente só vai passar felicidade para os nossos filhos se a gente estiver feliz, se a gente estiver bem. Só que a gente tem que ter cuidado com os excessos, porque isso de triatlo faz com que a gente cometa muitos excessos. São horas e horas extenuantes. Então, o que é que eu faço? Eu meio que coloco muito eles na minha rotina. Então, o horário que eu puder nadar, coincidir com a natação deles, levar para nadar. Às vezes, treino simples, eu falo, vocês são responsáveis por hidratar a mamãe. Então, vocês que cuidam de mim, vocês são meus professores. E fazer com que eles façam parte do processo. E quando você consegue as conquistas, é engraçado que quando eu cheguei de uma prova que foi no Dia das Mães, que foi o GP Extreme, aí ele falou para todo mundo, tá vendo? Ela só chegou, ela só ganhou porque eu ajudei ela. Então, eles sentem parte do processo. Então, eu acho que a melhor forma das mães quererem fazer ou continuar fazendo, tragam eles para o meio também, façam com que eles sintam parte. Sempre quando você tiver algum tipo de conquista, divida com eles, não coloque só para si, mas faça com que eles sejam responsáveis também por essas partilhas, por essas conquistas, eles sejam parte. Eu acho que assim você consegue realmente desenvolver e poder manter a sua rotina. E repito, né? Às vezes a gente comete muitos excessos, então a gente sempre está atento aos excessos. Eu procuro viver uma vida de nem 8, nem 80, é muito difícil você chegar ali no equilíbrio do 40. Mas eu acho que felicidade, alegria, força é uma habilidade. E como toda habilidade, a gente precisa treinar, né? Então, nós somos seres muito imperfeitos, mas eu acho que a gente pode e deve, né? A vida recomeça todos os dias, então a gente pode se labutar e melhorando, né? Acho que o sentido da vida é você buscar melhorar todos os dias. Ana, pra gente terminar, a gente tem sempre termina com 2 quadros aqui. Que é um momento roda presa, que aí você vai contar alguma gafe ou algum mico que você pagou já em alguma prova ou treino, algum momento engraçado que você passou, e depois um ídolo que você tem, pode ser no esporte, no triatlon, que você tem aí que te inspira a seguir na trajetória aí. Acho que os micos que eu pago são vários, porque tipo, eu viajo pro exterior, eu não sei falar inglês, não sei falar nada, e eu sempre fico meio perdida, sabe? Os nomes também, né, assim, é que às vezes você vê assim, a pessoa toda arrumadinha, não sei o quê, mas eu ainda me acho, quando eu saio daqui que eu vou, sabe, pra esse mundo aí, eu acho muito matuta ainda. Tem coisas ainda que, por exemplo, essa semana me falaram, seja meu pace line. Eu falei, que diabo é pace line, menino? Não sei o quê. Tem uns nomes difíceis, né? Tudo em inglês, precisa ser tudo em inglês. Aí meio que o povo fala e depois eu fico perguntando, que é isso? Meio que eu perdida, assim. Eu acho que eu passo muito gafe com essas coisas, e não saber os nomes, assim. E um ídolo meu mesmo é o Gil Bala. Ele é um cara que é um dos meus filhos. Ele mora no Mosquito, come todos os dias cuscuz, e ele come do que ele pesca no fundo da casa dele. E ele me ensinou muito a não reclamar da vida e ser sempre grata pelo que a gente tem. Então, e ele, assim, é um triatleta de uma performance surreal. Então, o meu ídolo não mora muito longe, ele tá sempre comigo. E ele é a minha grande inspiração e referência de vida. Chama-se Gil Bala. Quem puder ver ele no Instagram, acho que vai ter o mesmo orgulho que eu tenho. Que legal, vou procurar ele lá, vamos fazer uma homenagem ao Gil Bala aqui, que eu acho legal a gente ter essas pessoas por perto. Ana, eu queria te agradecer muito a participação. Antes da gente encerrar, eu queria mandar a gente sempre manda aqui um abraço, eu queria mandar um abraço para pessoas que eu sei que você conhece e pessoas que também participam aqui sempre com a gente. Então, para Marina Jacob. Ai, amo. Tô aqui na minha casa. Eu vi que ela estava aí, o Gabriel também, que me ajudou aqui, o Gabriel que me passou seu contato para a gente falar, para Camila Lee, que também fez o Ironman Brasil também,
E para Monique, que também mandou a mensagem para você aí também, que queria mandar um abraço para elas três, para todas as mulheres, porque acho que hoje eu queria fazer acabei, privilegiado aqui fazendo um programa com você e com a Marisa, que duas mulheres aí numa semana que a gente teve tanta coisa triste acontecendo com mulheres, né? E acho que eu queria até acho que a gente fala, né? Não, mas isso é como homem, eu acho que a gente, como homem, enquanto a gente não se colocar como responsável e parte da solução desses problemas que acontecem com as mulheres, né? Acho que nada vai mudar. Eu acho que a gente tem que... Não, mas eu não sou assim. Todo homem a gente pode ajudar a mudar esse cenário, né? Então, eu sempre que eu posso, eu falo aqui, eu tenho minha sobrinha, tenho minhas irmãs, tenho minha mãe. Então, acho que a gente tem que estar sempre tentando trazer essa reflexão à tona aí para a gente poder fazer um mundo melhor para as mulheres poderem fazer o que elas quiserem, quando elas quiserem, onde elas quiserem, como elas quiserem. Certo? Certo. E eu queria só deixar uma frase, claro, mensagem. Fique à vontade. Só uma coisa, dizer para Marisa que ela passa uma paz, né, pra gente, assim, olhar para ela, assim, olhar para você, tá sendo tão bom o jeitinho dela, que dá vontade de abraçar, assim, não soltar mais o jeitinho dela. Você precisa conhecer a Marisa pessoalmente. No dia que você conhecer a Marisa pessoalmente, que ela traz bolo, café no treino. É uma maravilha, Marisa, viu? Olha... Sinta-se acolhida, Ana. Dá vontade de abraçar você muito. Nossa, eu vou te falar. Eu vou até te dar um conselho. A gente fez uma entrevista com a Marisa aqui. Também, que é uma história muito legal também de se conhecer. Marisa é uma guerreira e amicíssima do coração aqui, é uma pessoa que vale a pena ter por perto sempre. A mensagem que eu queria deixar era para qualquer mulher, né? A mensagem que eu uso na minha vida, que nada é mais forte do que alguém que se reconstrói. E a gente pode se reconstruir em qualquer fase da vida da gente. Essa é a mensagem que eu deixo para qualquer mulher. Legal. Pessoal, queria agradecer de novo, Ana. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica aqui um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Sigam-nos nas redes sociais, no @Café com Triatlon. Depois a Ana também, tem o Instagram também dela aqui, que a gente... É @Ana Augusta, né, Ana? Ana Augusta, com A. Ana Augusta. A gente deixa aqui também depois no link, para vocês também poderem seguir a rotina dela lá. E é isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Ana Augusta. Até a próxima, um beijo, tchau, obrigada. Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.